Bem-vindos então ao terceiro episódio do nosso podcast de cinema. O meu nome é João Carvalho, eu estou aqui com os meus colegas neste projeto, os colegas habituais, o Rui Pinheiro. Olá. E o Olavo Abrantes. Olá. E hoje vamos lançar para o debate mais um clássico, desta feita um filme de ação. É considerado por muitos um dos melhores filmes de ação de sempre, certo? De qualquer forma, acho que é consensual que é um dos melhores filmes de ação da década de 80, garantidamente. E estou a falar de Die Hard, 1988, realizado por John McTiernan, numa adaptação de um novel de Roderick Thorpe, intitulado Nothing Lasts Forever, com um argumento adaptado para cinema por Joe Stewart e Steven Souza. O filme é protagonizado por Bruce Willis, que faz o papel do icónico John McClane, e de destacar também aqui o papel de Alan Rickman, que veste a pele aqui do carismático Hans Gruber, o vilão desta história. Para começarmos, vamos seguir a estrutura que temos seguido nos outros episódios. Vamos tentar falar aqui um pouco sobre aquilo que nos recordamos de ver o filme, qual foi o nosso primeiro contacto com o filme e pronto, o objetivo não é ter aqui uma conversa muito padronizada, mas vamos tentar seguir essa estrutura e depois vamos ver onde é que a conversa nos leva, falando da narrativa e de outros aspectos mais técnicos. Podemos começar por ti, Rui, talvez. Não sei qual foi o impacto que o filme teve para ti. Recordas-te de ver o filme quando eras miúdo? É um filme importante? Sim, efetivamente este é um dos filmes que faz parte da minha infância. Lá está, já falei disto para aí no episódio do Alien, que tudo que era filmes de ação, de Schwarzenegger, Van Damme, o Die Hard também está lá na lista. E como é um conjunto de filmes, e no geral os três primeiros filmes são todos bons, é muito fácil ter isto como uma referência. Acho que o Die Hard, à diferença dos outros filmes, o herói é um herói improvável, não é uma pessoa rara na sociedade, cheio de músculos, superpoderes, que tem uma backstory gigante a dizer que é o melhor de todos os tempos, para justificar o quão bom é ele durante o filme. Não, é efetivamente alguém que até quer evitar o conflito e não quer estar no meio daquelas confusões. E então é muito mais fácil de ter alguma identificação com essa personagem. Acho que o filme tem uma coisa que normalmente os filmes de ação falham, que é um bom vilão. Acho que o Alan Rickman foi um ótimo vilão. Acho Sem que é dúvida. uma referência. E acho que o filme se torna ainda mais espetacular porque o vilão está constantemente envolvido no desenrolar da ação, assim como o herói está a tentar acabar com os planos dos vilões. Mas, acima de tudo, acho que é um filme, para quando somos miúdos, é um filme simples, básico, não tem muito backstory, não tem coisas demasiado inteligentes a acontecer. E para qualquer miúdo, é simplesmente ação, piadas, Exatamente. É entretenimento puro, não é? É entretenimento puro, exatamente. É mesmo aí que encaixa o Die Hard, é entretenimento puro e que qualquer um consegue ver. Não é para crianças porque tem alguma violência, não é um filme que se possa ver, que eu possa ver com os meus filhos enquanto eles não tiverem para aí 14 anos, mas que é um filme engraçado e é um filme muito fácil e acessível para qualquer pessoa de aproveitar. Certo. Olavo, qual é a tua experiência então com o Die Hard? Eu acho, para mim, o Die Hard é um filme relativamente estranho, no sentido em que eu acho que revi-o agora recentemente e acho que foi a primeira vez que vi o filme de início ao fim. Foi agora só a rever para o podcast, porque para mim era aquele filme que eu, quando dava na televisão, apanhava sempre um bocado assim a meio. Exato, e passava imensas vezes. E que estava a passar imensas vezes. E eu lembro que na altura, quando via o filme, nunca apanhava o início, ou então começava a ver o início e depois tinha de sair de casa, era uma coisa, e depois nunca via ao fim. Havia alturas que via ao final, ou seja, eu parecia que tinha
um construct, tinha o filme construído na minha cabeça, que é as sequências que aconteciam mais atrás das outras. Mas era uma soma das partes, não era? Não. Exatamente, era uma soma de todas as partes. E depois os anos vão passando, e depois lembro de ver o Die Hard 2, lembro de ver agora os recentes, que são, pronto, apesar de tudo, mais fracos. Mas fica-me sempre na cabeça, eu acho que nunca tinha visto o filme todo por inteiro, então eu revi recentemente agora para o podcast, e aí confirmei que sim, porque havia momentos do filme que não me tinham ficado na cabeça, e uma das... acho que acabei por me perceber algumas também das inconsistências que depois deve investigar um pouco mais em relação ao filme, e foi a perceber que o filme, a própria produção não foi nada de tranquilo, portanto houve vários percalços durante a produção e mudanças de ideias entre com o realizador e os produtores. Olá, desculpa a interrupção. Essa questão da produção poderia efetivamente preconizar aqui um autêntico desastre, não é? Sim. Porque o filme teve muito improviso. Houve muita improvisação durante a produção e o facto do filme ter sido marcante é de facto, não é habitual num projeto com tantas dificuldades pelo caminho. Exato. Ou seja, para mim o que aconteceu foi que enquanto que eu tinha, mesmo do Alien, mesmo do Terminator, já tinha uma ideia de há muitos anos do filme e representa quase um filme icónico enquanto estás a crescer, enquanto que este, como eu só me lembrava de alguns bocados, era quase como se estivesse a ver o filme todo pela primeira vez agora, já com outro tipo de olhar, outro tipo de prisma, e parece que enquanto que nos outros filmes aqueles momentos que não estão tão bem desenvolvidos ou que têm algumas falhas, tu deixas passar porque é o filme de infância. Este aqui eu estou a olhar para eles pela primeira vez e acho que vamos desenvolver um bocado mais sobre algumas desses elementos, mas no geral é um típico bom filme de ação em que tu identificas logo muito cedo, apesar de, lá está, como o Rui disse, não é o herói provável, mas tu identificas logo muito cedo quem vai ser o protagonista da história. E identificas logo os vilões também, ou seja, tu nos primeiros 15 minutos do filme o setup está mais ou menos construído. Sim. Que é, este é o local onde se vai passar a ação, tens este grupo que não sabes ao certo o que é que eles querem fazer, mas sabes que eles estão ali para, de certa forma, lá está, na posição de vilão com a sua agenda, e que o filme se vai desenrolar todo dentro daquele espaço. E acho que isso é um dos pontos fortes do filme, porque não devaneia muito, não se estiga muito, sabes que estás condensado dentro daquele edifício, com os reféns, com o Bruce Willis e com o grupo de terroristas. E isso permite apreciar a ação e apreciar todos os momentos de ação, e tem momentos de ação espetaculares. Especialmente eu acho que reforço o trabalho que foi feito em miniaturas, e há uma cena no final em que tu vês os helicópteros a aproximar-se do edifício. Está espetacular, mesmo para os standards de hoje. É super autêntico, e mesmo vejo os helicópteros a passar a voar muito, muito rasteiro pelo meio dos prédios, e eu fiquei a pensar, como é que os gajos conseguiram isto? Porque não é... mesmo para lá estar, para os standards de hoje, é algo que está extremamente bem conseguido. Portanto, no geral, adorei o filme. Acho que, tendo em conta que vi os outros, e é o mais forte de todos, acho que é daqueles franchises que, à medida que eles foram avançando, parece que perderam um bocado a essência. Enquanto que este apesar de ser exagerado, não é extremamente irrealista. Portanto, é claro que há momentos em que o Bruce Willis, qualquer outra pessoa, teria morrido, e há muitas coincidências ali a acontecer, mas comparativamente em relação aos últimos dois filmes Die Hard que saíram, portanto, acho que são quase nem se deveriam chamar, quase nem deveriam fazer parte do mesmo franchise. Certo. Pronto, a minha experiência com o filme é semelhante mais à do Olavo do que à tua, Rui. O filme, para mim, tendo sido sempre um filme de referência, acho que poucas oportunidades tive, ou foi quando era muito novo, que eu efetivamente vi o filme do início ao fim, e então houve muitas coisas que não me ficaram na memória, como o Olavo estava a dizer, e depois acabava por ver muitas partes do filme na televisão, apanhar muitas coisas. Então o filme para mim era uma soma de partes, eu não conseguia ter uma percepção do filme no seu todo. Mas também nunca tive essa iniciativa de ver o filme do início ao fim, digamos assim, porque ao mesmo tempo eu conhecia o filme quase todo, não é? E já não tinha aquele impacto. De qualquer forma, o filme para mim
estava nessa prateleira de entretenimento puro, filmes de ação, um bocado como tu estavas a dizer, Rui. Eu também vibrava quando era novo com os filmes do Sylvester Stallone, do Van Damme, do Arnold Schwarzenegger, principalmente o Van Damme. Acho que o Van Damme para mim era um tipo de referência por causa da questão das artes marciais e eu gostava muito dos filmes dele e o facto de ele ser sempre aquele herói, mas acho que o Die Hard terá sido o primeiro filme que eu vi em que efetivamente o herói não é propriamente, não segue esse perfil tão estereotipado. Não é um ex-combatente do Vietnã, não é uma máquina de matar, não é um ex-militar, um comando, é só um polícia de Nova York, e isso torna o personagem muito mais próximo de nós. E acho que talvez tenha sido esse o grande trunfo do filme, no sentido de cativar as pessoas a ver. E eu gostava do filme quando era miúdo, e talvez tenha sido o filme, não, sem dúvida que foi o filme que lançou o Bruce Willis para o estatuto de superestrela que ele ganhou no cinema. Até porque o Bruce Willis tinha um background modesto. Vocês não sei se sabem, mas o Bruce Willis era... Há uma linha no Die Hard que o chefe da polícia diz: pode estar a falar com um barman só porque ele sabe identificar IDs, não é? Tipo, falsos. Tanto quanto tu sabes, até podes estar a falar com um barman. O Bruce Willis era um barman. E essas questões que um gajo agora olha para trás e faz essas relações são super interessantes. De qualquer forma, o Bruce Willis não era propriamente o ator que os estudos queriam, nem era o ator que provavelmente iria ter esse papel, mas acho que nós a ver aquele tipo de herói era novo. Aquele tipo de herói. Assim, um tipo mais relacionável, lá está. É um tipo com sentido de humor, não era um estereótipo de um combatente, um super militar, e acho que isso foi o grande trunfo do filme, e nós empatizámos muito rápido com aquela personagem e ficámos logo do lado dele. E acho que isso é o grande trunfo. Por acaso, no caso do Bruce Willis, ele fazia séries dramáticas ou novelas. E acho que também estava também tinha, não era só drama, era assim uma onda mais de comédia. Eu não vi nada do que ele fez antes, comédia, confesso. Sim, também não. Não deveria ser assim tão interessante. Mas naquele tempo os produtores estavam muito preocupados com trazer uma pessoa que vem de outro contexto e que as pessoas estão habituadas a ver noutro contexto e metê-lo num filme de ação. E estavam a contar que o filme podia ser um flop, porque naquele tempo havia muito o estereotipo de esta personagem está ligada a um tipo de papel, não pode fazer outras coisas. E então eles estavam muito preocupados, por isso que os grandes filmes de ação que vemos, o Van Damme, Stallone, Mas olha que, Rui, desculpa a interrupção, olha que por aquilo que eu tive a ler e a fazer um bocadinho o nosso trabalho de casa para este podcast, já havia uma certa crítica ao tipo de herói de Hollywood, ao típico herói de Hollywood. Já havia uma crítica que as pessoas, gostaram muito quando apareceu esse protótipo de herói, mas depois já acho que houve a intenção e havia essa necessidade mesmo na indústria de partir um bocadinho essa imagem de herói perfeito, de alguém que está acima da média, num contexto mais complicado, tem um conjunto de skills que lhe permite fazer determinada coisa que uma pessoa comum não consegue fazer. E acho que já havia essa necessidade. Acho que os filmes de Hollywood já estavam a ser alvo de alguma sátira por causa precisamente dessa fórmula que era mais do que repetida. Sim, mas eu acho que e isso ajudou o facto de ser o Bruce Willis, ser um ator mais desconhecido, porque tu quando vês, as pessoas quando viam o filme, tu não sabias se ele ia sobreviver, lá está, não sabias se ele ia aguentar até ao final do filme, certo. Porque se fosse o Stallone ou o Schwarzenegger,
à partida, tu já Era sabes, mais pronto, um. ele vai chegar ao fim, ele vai limpar os gajos todos, vai salvar o dia. Portanto, é impossível que ele não sobrevivesse a isto. Enquanto que sendo o Bruce Willis, pá, no final até fica já à espera, será que ele se vai sacrificar no fim para salvar a mulher? Fica sempre um bocado assim aquela dúvida que foi garantida com o terem selecionado um ator mais desconhecido para o papel. Sabes qual foi o ator que eles consideraram por obrigação? A Fox tinha essa obrigação para tu veres, pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer no início sobre o processo de produção do filme e todas as dificuldades com que eles se depararam. Pronto, nós já falámos de início que isto é a adaptação de um romance do Roderick Thorpe. O livro é o Nothing Lasts Forever. De qualquer forma, este filme seria a sequela de um outro filme. Era para ser foi trabalhado como uma sequela de um outro filme. Ok, já sei. Yeah. E neste caso seria o The Detective, que também é do Roderick Thorpe, e o Nothing Lasts Forever é uma sequela. E o Frank Sinatra tinha feito o The Detective em 1968. Tinha feito o The Detective e eles tiveram por contrato, era um contrato sim, que tinha exclusividade para ele ser a única pessoa a poder interpretar. Sim. Exatamente, e depois como o Sinatra já estava nos seus 70, digo eu, isso, em princípio não será muito credível eu entrar agora num filme desses. E a partir daí a Fox ficou liberta, digamos assim, e pôde avançar para a escolha de outro ator. E nessa altura, por exemplo, o John McTiernan já tinha trabalhado com o Arnold Schwarzenegger e provavelmente o Arnold Schwarzenegger seria no Predator, lá está, uns anos antes, e portanto o Arnold Schwarzenegger seria a escolha evidente. Mas depois, pronto, todo o processo que houve sobre tirar alguma da... Porque é estranho, porque o filme é um filme com a temática do Natal, e é um filme do Natal, mas é um blockbuster de verão. Porque o filme foi lançado no verão, nos Estados Unidos, e então eles não queriam um filme demasiado pesado. Nem com aquela vibe, por exemplo, que teria o The Detective. Eu nunca vi o filme, só vi partes, mas é uma coisa muito mais noir, assim, muito mais dark. Então eles queriam dar um caráter muito mais leve ao filme, lá está, entretenimento. E aí o Schwarzenegger também não estava interessado, o Stallone também terá sido cogitado, mas na altura estava com os projetos do Rambo e não fazia muito sentido. Por isso acabaram por escolher um improvável Bruce Willis, que de qualquer forma recebe quase 5 milhões para fazer o filme. Acho que foi o ator mais bem pago na altura e não era assim tão popular. Certo. Que representava uma grande parte do orçamento que eles tinham. O filme já é um orçamento muito generoso, estamos a falar de quase 30 milhões. É um estúdio também que tinha esse poder, não é? E de facto dar 5 milhões a um protagonista é normal, mas sendo um ator que não tinha grandes provas dadas, principalmente em ação, era um risco para eles. Como é que teria sido o filme se ter sido um Stallone ou um Arnold Schwarzenegger? Essa era a pergunta que eu tinha na prateleira, não é? Desculpa. Sim. Como é que teria sido um filme em que, de facto, a pessoa que estivesse lá fosse efetivamente uma figura de ação já conhecida? E acho que a resposta para vocês também será... Porque eu acho que a certo ponto o filme até chegou a ser explicado como era o Rambo, mas dentro de um prédio. Portanto, eu lembro de ler e ver esta comparação. Eu acho que isso seria exatamente o espectável, que é tu tendo um Stallone ou tendo um Schwarzenegger, que era um pouco o que eu estava a dizer antes, que é, à partida, os primeiros 10 minutos do filme, se vias o Schwarzenegger lá entrar para a limusina e a dirigir-se ao prédio, tu dizes, pronto, ele vai limpar, a maior parte deles, calhar, até vai ser ao soco, nem vai ser com armas por causa da imponência física dele, mas já sabes logo à partida que o herói vai salvar o dia. Acho que isso é o que... Acho que foi isso que também um pouco que atraiu as pessoas para ver o filme. As pessoas gostaram e viram o filme. É um bocado... essa incerteza e ver outra pessoa que mais... com quem tu podes reconhecer um bocado mais. Porque apesar de tudo o Bruce Willis está numa forma tipo impecável para o filme e nota-se que fisicamente, mas também faz parte um bocado do trabalho dele. Portanto, ele é sendo um polícia em Nova Iorque, principalmente um polícia no ativo, portanto ele não está sentado por trás de uma secretária. É um cowboy.
É um cowboy. E até acho engraçado eles no próprio filme fazerem esse paralelo com o outro detetive. Agora está-me a falhar o nome. Acho que é Al que ele se chama, não é? Al O Al Powell. Powell. É isso. Portanto, eles fazem um bocado aquela. Uma comparação entre os dois, em que ele, quando conta a história de que pronto, alvejou o tal miúdo e a partir daí deixou o papel mais ativo porque a ideia de segurar numa arma novamente. E tu vês fisicamente, ele quando está na loja, a primeira vez que o vês é comprar os Twinkies, diz que é para a mulher e tudo, ou seja, logo aí. O filme está recheado desses pormenores, ao mesmo tempo que, por exemplo, em filmes como aquele que estávamos a falar, aquela fórmula que era utilizada do herói, é tudo muito expectável, não é? Há um conjunto enorme de pequenas situações que dá ao filme um caráter assim mais leve, mas ao mesmo tempo aproxima-nos muito mais do personagem. Logo no início, quando o Bruce Willis chega ao aeroporto e olha para o rabo da miúda, isto não é um herói típico, não é? Tipo, é logo. Ela diz Califórnia. Depois não é só isso, é um filme que, apesar de ele ser o herói principal, mas temos aqui tipo 3 heróis no filme, não é? Temos o miúdo que está com ele na limusina, que é ele que quase que, apesar de tudo, que impede que alguns dos ladrões consigam fugir, e depois tens o Al no final, que acaba por ser ele que elimina o último dos terroristas. Portanto, não é só, enquanto que eu acho que se fosse um filme do Stallone ou do Schwarzenegger, portanto ia ser ele tipo um por um a eliminar a ameaça. Sim. E essa situação dele estar a olhar para a miúda e fazer os comentários Califórnia, acho que também é para dar um ar um bocado genérico. Se calhar os polícias são assim um bocadito mais, mais travessos, por assim se dizer. Certo. É para dar um ar genérico à pessoa, já não é qualquer um, podia ser tu Pois o é herói. Isso, exatamente. Aproxima-te muito mais. Olhar para o rabo da mulher na mesma, portanto, eras tu. E mesmo, por exemplo, há um pormenor que quando a polícia tenta invadir o edifício, um dos terroristas / ladrões que está lá, ele está à porta e está com a metralhadora na mão e está a olhar para eles enquanto eles estão a invadir e fica assim a olhar para um crunch e depois eram coisas que eles exatamente, e depois lá pega no crunch, são pequenos pormenores e o filme está recheado desses pequenos pormenores que lá está, são situações inusitadas, mas que te colocam muito mais próximo talvez da ação quando comparado, por exemplo, com o Rambo ou com o Commando, ou com outros filmes do género, em que tu tens um herói contra vários, não é? Contra várias... mas eles são tão obtusos e os vilões fazem tão exatamente aquilo que é suposto fazer, os heróis também têm que fazer tão exatamente aquilo que é suposto fazer. Então este filme introduziu-nos aqui um antagonista, um vilão super carismático, que não é burro nenhum, que é um tipo super inteligente, e a inteligência dele é intelectual, fundamentalmente, não é um tipo que combate bem ou uma força da natureza, é só um tipo super inteligente. Tens um polícia de Nova York que nem gosta particularmente dele próprio, nós vemos isso muitas vezes no filme, é um tipo inseguro, nem tem bem a certeza das decisões que toma, muitas das coisas tem que improvisar, acaba por se safar muito em função disso. Mas depois... o filme está rodeado de idiotas, como o mundo, não é? Isso acho que é muito interessante. Por exemplo, o Roger Ebert, que pronto, vocês conhecem com certeza, né? E eles criticaram o filme, deu 2 estrelas em 5 ou qualquer coisa do género, porque disseram que, por exemplo, os polícias e a malta do FBI e os jornalistas eram tudo acessórios, estás a ver? Eram personagens acessórios que não faziam muito sentido no filme. Aí eu acho que sim, que fazem todo sentido. Porque é aqui uma amostra um bocadinho... Lá está, aquela coisa do... Quando as coisas nos estão a correr mal, parece que está tudo contra nós, não é? E o Bruce Willis estava um bocado a vestir essa pele, não é? Mesmo quando ele liga para o 112 ou para a emergência, e ele diz, este canal é reservado só para emergências. Ele, parece o quê? Que eu estou a pedir uma pizza ou assim, não é? Eu acho que a palavra-chave no filme, e para caracterizar principalmente todas as personagens, acho que é um bocado tipo a arrogância. Porque qualquer uma das personagens que apareça tipo, no filme, tirando com exceção, por exemplo, o Al no final, são todas extremamente arrogantes. Desde até o... recorda-me do nome do dono da empresa. A Tagashi. Tagashi, sim. Qualquer coisa assim. Desde aí, a maneira como ele está a lidar com
com os terroristas no início, ele está a manter a postura dele, está a tentar assumir a postura dele, mas é uma postura um bocado tipo arrogante, quase do género. Vocês não têm hipótese, vocês nunca vão conseguir abrir o cofre, nunca vão conseguir dar porque eu não vos vou dizer nada. E a maneira como o Alan Rickman despacha logo assim ali, pronto, se ele não nos vai dizer nada, então nós temos o plano B. E ao mesmo tempo também, lá estamos a falar os agentes do FBI no final, do género, isso... nós vamos limpar estes gajos no instante, e a maneira como eles também se tornam também um pouco os vilões, quando eles estão no helicóptero a dizer, nós conseguimos fazer isto e, se morrerem ali uns 10 reféns, Não, 20 reféns, eles eram, ou mais até. Era 20, 25%. São números, pronto, não faz mal se conseguimos tratar, ou seja, mesmo a postura deles também. Mas assim, isso faz-me lembrar também um bocado, faz-me questionar aqui um bocadinho, primeiro que é, qual é a empresa que decide ter o jantar ou a festa de Natal na véspera de Natal? Portanto, isso é um bocado questionável. Mas, ao mesmo tempo, isso também explica as personagens todas que vão ao encontro do edifício. Porque, a maior parte do pessoal que estivesse em casa com a família e tudo recebe o alerta. Muitos vão... mandem outros. E então, quem é que tu vais mandar? Tu vais mandar aquelas pessoas que ou não têm... uma vida familiar tipo estável ou feliz, por assim dizer, ou então aqueles que estão à procura de fazer carreira, ou quase os mercenários de carreira, e são os dois agentes do FBI que tu vais ter lá, que são aqueles dois tipos de pessoas que, se estiverem a meio do jantar com a família, disserem, não, eu agora tenho o dia porque estão a atacar um prédio, vocês agora desenrasquem-se, eu vou salvar pessoal porque é isto que eu faço. E acho que isso é o que ajuda a explicar um pouco de quem é que vai... Mesmo os reféns, o pessoal que lá está. Tu vês o outro personagem, aquele que se está... acho que é o Ellis. Sim, o Ellis faz aquela abordagem. Mesmo, ele é arrogância quase pura também. Sim, do género. São um bando... É assim, a sensação que dá é que ele está rodeado por idiotas. O chefe da polícia é um idiota, os tipos do FBI são idiotas, a tipa da chamada de emergência é idiota. Sim. Os próprios reféns... Os próprios reféns... O Ellis é um idiota. E ninguém ali o está a ajudar, à exceção do Powell, que efetivamente é a única ligação que ele tem com alguém razoável. Mas se calhar até isso que faz funcionar bem a ligação do sargento Powell com o John McClane. Se calhar é mesmo isso que cria uma boa relação, porque eles quase que têm ali um bromance no fim. Eles até a verem-se pela primeira vez foi um momento emocionante. E criam ali uma criam um elo de ligação, uma química entre os dois. E se calhar porque tudo o resto eram idiotas à volta e era só background para criar o cenário. Relativamente aqui à performance dos atores, pronto, nós já teríamos que destacar aqui naturalmente o John McClane, não é? O Bruce Willis veste muito bem esta pele, e depois tão bem vestiu que foi obrigado a vesti-la mais 3 ou 4 vezes, algumas vezes melhor, outras vezes pior. Agora eu queria perguntar aqui sobre o Alan Rickman, sobre a performance dele, o que é que vocês acharam, tendo em conta que pronto, é um vilão diferente daquilo que era visto na altura, e se vocês para vocês foi um papel credível, acho que basicamente se o cast para vocês foi bem escolhido, ou se algum reparo que vocês teriam a fazer, ou alguma personagem que vocês acham que não fizesse sentido. Eu acho que ele como... queres falar primeiro, Rui? Não, força. Eu acho que ele como vilão, apesar de, eu acho que a palavra é inquietante, porque ele é... Tu não consegues... Sabes que ele tem um plano, e percebes que é ele que está a liderar o resto da equipa, e fala um bocado de idiotas, que parece que toda a gente, o resto da equipa, que estão lá mesmo para fazer número, e que é ele que conhece o plano todo, porque é ele que move as peças todas, mesmo quando eles perdem os detonadores, é ele que está a tentar, não, temos de localizar os detonadores primeiro, e daí ser ele a falar com os reféns, e ser ele a tomar esta posição mais ativa a nível de diálogo. E em relação ao Alan Rickman, eu tenho a ideia que ele já estava nos seus 40 quando fez este papel, e apesar de tudo foi semelhante ao Bruce Willis, foi este o papel que também acabou por lançar um pouco a carreira dele. E para mim, uma das coisas acho que foi o sotaque, foi a primeira coisa que me chega assim um bocado, que é a maneira como ele fala, é estranho, é um bocado inquietante, a maneira como ele passa as palavras, e ele parece que não tem pressa para desenvolver discurso. E nas conversas dele com o John McClane, há aqueles momentos de pausa em que notas que ele está a raciocinar o que é que vai dizer a seguir. Porque aqui é um bocado quase o jogo de xadrez. Enquanto que o Bruce Willis, ele está a tentar
distrair ou tentar mandá-los na direção errada, enquanto que o Hans Gruber está a processar toda a informação que lhe está a ser dada. E pá, eu gostei bastante do Alan Rickman na posição, mesmo até ao final, quando há aquele momento em que ele se apercebe que ela é a mulher dele e ele, pronto, tem aqui mais um trunfo e consigo utilizar mais isto para tentar deitar abaixo o Bruce Willis, e mesmo até o momento em que ele confronta o Bruce Willis pela primeira vez, que é aquele momento que fica é um bocado estranho, tendo em conta que eles estavam a falar ao telefone e ele não disfarça o sotaque, isso que eu estava a falar com o sotaque, ele não disfarça o sotaque assim tanto quanto isso. Sim, mas disfarça um pouco. Disfarça um pouco, mas não... Mas se reparem, eles fizeram essa cena porque eles só descobriram a meio que ele podia efetivamente pôr um sotaque assim mais americano, e então eles... porque essa cena nem era para existir. Não, e daí que há uma cena, acho que há uma cena cortada aí, que é quando o Bruce Willis está a despachar os outros terroristas, ele repara que eles têm todos o mesmo relógio. E há aquele momento em que ele, quando confronta o Hans Gruber, ele já sabe que ele é o Hans Gruber, é o tipo com que ele está a falar, porque olha para o pulso dele e vê o mesmo relógio. Daí, quando ele lhe dar a arma, ele já está a dar a arma que já está sem munições. E eu acho que não percebi porque é que eles cortaram essa cena aí, que eu acho que é aí que a cena encaixaria, porque fazia muito mais sentido, então ajudava também a elevar um pouco mais a inteligência do John McClane e do Bruce Willis. Mas é aquele momento que tu não esperas num filme deste género, que é o primeiro confronto físico entre o vilão e o herói, e o vilão tenta esconder-se e tenta dissimular que é o vilão que faz parte mais um dos rivais para tentar desarmar o herói. Por acaso gostei muito dessa cena, e até fiquei na dúvida como é que ele descobriu, e se calhar ainda torna mais inteligente. Em vez de se tivesse visto o relógio, qualquer um seria inteligente para perceber isso. Não havendo um relógio, então ainda torna a sua percepção, o seu instinto de polícia, se calhar ainda é melhor porque conseguiu detectar sem cues visuais. Mas eu tive pena, foi que essa cena acabasse muito depressa, foi muito momentânea. Podia ter havido ali um bocadinho mais de, se calhar, aproveitarem para os dois falarem um com o outro e ficarem-se a conhecer. E opa, em poucos segundos a cena acabou e podiam ter explorado um bocadinho mais. Acho que ganhavam a relação dos dois. Eu acho que, um bocadinho, Rui, eu nessa cena fico na dúvida se ele sabe. Isto é, ele tenta ter a certeza, não é? Ele dá-lhe a arma, ele desconfia claramente da postura, do facto de estar ali um refém naquela zona do edifício, etc. E então desconfia, fica com o pé atrás e efetivamente tira a prova dos 9. Eu acho que o maior erro, e talvez não fizesse tanto sentido, era essa hesitação, digamos assim, que o Alan Rickman tem, que o Hans Gruber tem, quando o Bruce Willis se vira de costas, ele devia logo matá-lo, mas ele quer, de alguma forma, como há ali aquela rivalidade que está a ser construída, quer de alguma forma esfregar na cara do John McClane que ele é o vilão e que o apanhou, entre aspas, e que ele foi mais inteligente que o John McClane naquele momento. E por isso é que ele não dispara logo, porque quando o Bruce Willis vira costas, o Bruce Willis, se tivesse já a certeza, não virava as costas, porque ele tinha o visto a matar, e agora corrijo-me, Tagaki, estava a ver aqui, quando ele mata o Tagaki, ele não hesita. Não, o Bruce Willis já sabia que estamos a lidar aqui com um tipo que tem sangue muito frio, é um tipo com sangue muito frio, que não hesita. Então ele dá-lhe a arma, vira as costas e fica um bocadinho naquela posição de vamos ver o que é que tu vais fazer. Vou-te dar a oportunidade. Porque não tenho a certeza aí que ele já sabia. E depois desculpem, o Hans Gruber fala primeiro com a rádio, mostra e fala com ele, conversa com ele, diz-lhe, olha, sou eu, fui mais inteligente que tu neste momento. Não sabendo que o McClane teria esse trunfo na manga, não é? Claro. Em relação ao Al Rickman, eu tenho a ideia que foi o primeiro filme dele que ele fez, porque ele era do teatro. Sim, eu acho que ele já era uma referência, mas como ator de teatro e não de cinema. E acho que durante a produção até as pessoas tiveram um bocadinho de dificuldade em explicar-lhe como ser um vilão. Que eles comentavam que ele nem sequer sabia segurar uma pistola.
as brincadeiras do chamar cowboys e não sei o quê, porque se calhar para os outros é fácil terem uma pistola na mão, ele próprio não conseguia e ficava com a mão assim meio pendurada, quase que mão mole, quando alguém dá um aperto de mão e alguém não é firme do outro lado e é tipo Sim, 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 percebo. aqueles apertos de mãos molzinhos, Os e então moles. ele não conseguia disparar, então ele segurava mal a pistola e tudo, e então tiveram que andar a treiná-lo porque ele efetivamente ele não é a favor de lutas e de pistolas, O e Alan ele era Rickman contra que isso. faleceu em 2016, infelizmente, não é? Uhum. Sim. Ahm, E pois, tornou-se um grande vilão. Ele acabou por ser uma personagem que depois em muitos filmes ele era um vilão. No caso Snape, do não Harry é? Potter era o Talvez Snape, o mais. Severus Snape. Que no fim acaba por não ser um vilão, mas durante todos os filmes ele é um vilão. E fazia-o bem. Acho Mas eu que acho que dava esse um ar perfil muito que. frio às personagens. Esse perfil que o Alan Rickman tem, e provavelmente já transporta isso do teatro, que é uma expressão corporal muito é muito senhoril, não é? É um Uhum. cavalheiro isso foi um ponto a favor dele para vestir a pele deste Hans Gruber, porque apesar deste ser, como o Olavo disse, um personagem inquietante, e tu notas logo à partida que é alguém com sangue muito frio, ele nunca perde a postura de um cavalheiro, e mesmo Sim, quando sim, ele certo. está, exatamente, mesmo quando ele está a lidar com os reféns, não os vês a maltratar, trata-os sempre com um distanciamento e um determinado respeito. E isso também lá já introduz essa elegância ao vilão que resultou muito bem e que não era tão comum nessa altura no cinema, não é? Sim, sim. Lá está, acho que foi tudo mesmo a jogar ao favor dele tornar um vilão. Era um vilão que não tinha que estar a ser mau ou a maltratar as pessoas ou a matar a torto e a direito. Bastou matar uma ou duas pessoas de forma fria para meter dar o contexto de como é que era ele, a personalidade dele. Os próprios bandidos, todos eles, ele dava uma ordem na maior parte dos casos, e eles rapidamente calavam-se, ouviam e executavam, ou seja, tinham respeito por ele, da liderança. Era um líder, era alguém que impunha respeito. E era o cérebro, notavas perfeitamente que era o cérebro atrás daquela organização toda, Sim, sim. certo? Por isso acho que ele entra mesmo para a lista dos melhores vilões. Pronto. Eu acho que a maior parte isto nota-se que foi um filme muito importante na indústria, porque esta fórmula foi clonada e reclonada inúmeras vezes. E o próprio estereótipo surgiu. Há vários John McClanes no cinema e também há várias tentativas de Hans Gruber no cinema. Um, eu recordo-me, por exemplo, ainda no outro dia estávamos a falar disto, Rui, o vilão do. Está-me a falhar agora o nome. O filme que é com Jean Reno e com Natalie Portman. Do profissional. Sim, o Leon. O Leão. Leon, não Leão. é? Eu acho que o Gary Oldman se inspira muito neste Hans Gruber para fazer esse papel, que é um tipo muito. Houve música clássica, notas que é um tipo literado, conhecedor, mas ao mesmo tempo muito macabro, muito sinistro, com um sangue muito frio. E depois acho que este tipo de vilões começou a surgir mais no cinema. Porque até à altura os filmes de ação, os vilões que eles tinham eram claramente vilões. Tipo no Immortal, ou no Conan, ou estamos a falar do Highlander, por exemplo, eles tinham uma cicatriz gigante na cara, mesmo a dizer que eles eram os vilões, né? Qualquer coisa do Ou género. mesmo todos os filmes do Bond, que é as personagens com algum tipo de deformidade na cara Certo, são os vilões. Portanto, isso é o certo. que identifica automaticamente. Pronto, podemos falar agora aqui um bocadinho sobre os aspectos técnicos do filme. Aquilo que para vocês resulta visualmente no filme e aquilo que faz o filme, pronto, ter essa credibilidade. Estávamos a falar de um tempo em que o CGI era pouquíssimo, também estávamos a falar de um filme que tem um ótimo orçamento que lhes permitia fazer cenas incríveis, e eu se vos pedisse para dizer aqui os pontos fortes da produção e eventualmente destacar uma outra cena que vos tenha marcado, não sei se conseguem fazer exercício, se calhar Olavo, começo por ti. Eu acho que
o que para mim resultou bem para o filme é esta ideia de interior-exterior. Eu acho que eles trabalham isso muito bem no filme. A partir do momento em que a sala onde os reféns estão é um cenário, portanto vês que não é igual ao interior da própria torre. Portanto vem inspirado até na Falling Water do Frank Lloyd Wright. Em que temos aquela cascata dentro daquele átrio enorme. Portanto, e eu acho que isso é muito bem conseguido, tendo em conta que é uma empresa japonesa na Califórnia. Portanto, eles iriam tentar trazer alguma dessa cultura e alguma dessa ligação com a natureza para dentro do que é um espaço de escritório, e acho que isso acaba por funcionar muito bem. E eu gostava um pouco a dizer que em nenhum momento nós questionamos que são espaços diferentes, e essa relação entre exterior e interior e o que se passa fora, e o mesmo quando eles vêm às janelas e olhas para o horizonte e vês os polícias lá em baixo, acho que isso foi muito bem trabalhado, e acho que é um filme que consegue estabelecer muito bem a arquitetura e a organização do espaço, porque tu sabes sempre onde é que os reféns estão, sabes sempre onde é que o John está. E quando os próprios referenciam, temos de ir para cima ou temos de ir para baixo, há esta ação e narrativa vertical, que depois se culmina até com quando eles levam os reféns todos para o telhado. E falar um bocado também por causa da questão do Hans Gruber, que é o plano dele era limpar os reféns praticamente todos. Portanto, a partir do momento em que ele rebentasse com o telhado, com os reféns todos lá, o helicóptero do FBI e tudo, isso era o grande plano dele para conseguir fugir depois do edifício quando mandassem reforços para o telhado. Portanto, acho que e é um pouco que tínhamos falado no início, assumindo o espaço do filme é a torre, o próprio plano do Hans Gruber de estar lá e nós entramos, tomamos conta disto tudo, explodimos com isto e depois vamos fugir. A nível de design funciona extremamente bem, e é algo que nós não temos tido muito disso, e recentemente tivemos com, por exemplo, o último Judge Dredd, em que é o mesmo conceito, e depois temos... Certo, sim, é um bom exemplo. Acho que é um bocado a mesma ideia, apesar de tudo no Judge Dredd eles já lá vão com o intuito... Neste caso acho que é só Dredd. Sim, é isso. Pronto, o último filme do Judge Dredd, mas só chamado Dredd, com o... Carl Urban, não é? Carl Urban, exatamente. Portanto, aqui em premissa é semelhante, em que toda a ação se passa dentro deste único espaço. Falando depois das outras questões do design, é um pouco que tínhamos tocado no início, que é a parte das miniaturas, acho que está excelente, e a nível de as explosões e tudo, acho que estão muito bem conseguidas, e em nenhum momento tu questionas se eles realmente estão a explodir com um edifício. Claro que a escala da miniatura ajuda, eu estive a ver um bocado a escala, e são miniaturas gigantes, portanto quase nem se podem caracterizar como sendo miniaturas. Eles davam um nome a isso. Não era miniaturas, era outra coisa. Mas lá está, acho que tiravam o mini dali. Tiraram. Qualquer coisa assim. E depois o resto, a nível da ação, a nível as armas e tudo, acho que está bastante... Adoro, por exemplo, aquele momento em que ele está a tentar destruir a janela com a cadeira, e tu, noutro filme qualquer, se calhar, ele dava uma pancada e abria logo aquilo tudo. E ele aqui, tipo, está a polícia ali em baixo, ele está ali a bater na janela. Depois quando ele atira o corpo lá para baixo é uma surpresa de género. Ok, estávamos à espera que fosse cair uma cadeira. Exato. E cai o corpo em cima da polícia. Acho que a nível técnico está no topo com alguns dos melhores. Falamos um bocado, por exemplo, do Terminator e do Terminator 2. Acho que está a esse nível. Não há assim nada extremamente questionável ou que não seja credível. Mesmo aquele momento em que ele pendura a metralhadora do lado fora e que ele está a descer só assim com a cor. E ele faz isso algumas vezes no filme, era uma metralhadora. Estava sempre a prender as portas dos elevadores, olha, com os machados, e estava sempre no limite. E é isso um pouco, porque eu lembro a primeira vez quando ele vai para o elevador e para o elevador entre dois pisos e depois só ele não está a perceber o que é que ele quer fazer com isto, e só depois quando o elevador desce e tu vês já o corpo lá e tu percebes que ele está no topo para ouvir a conversa toda. Eu acho que isso é extremamente inteligente, e é um pouco isso, é utilizar o design do espaço que tens para trabalhar, que está este design vertical, a favor da narrativa, e não ser só um gimmick, ou não ser só um apetrecho para tornar isto
mais interessante, mas e o mesmo eles tentarem descobrir qual é a localização do Bruce Willis, tendo em conta onde é que ele consegue melhor sinal. É porque tem de estar no telhado, então vamos ter de ir todos para o telhado. E ele nas condutas, enquanto. E há esta dinâmica de sobe e desce que se propaga pelo filme, que acho que foi extremamente bem conseguido. Sim, a ação do filme está diretamente relacionada com o espaço que eles estão e isso é muito bem trabalhado. Rui, pegando nessa deixa, a parte de ter os apetrechos que precisa para criar a ação, mais uma vez evidencia a capacidade do polícia ou do John McClane como alguém street smart, daquelas pessoas, ok, eu vou improvisar com qualquer coisa, tipo uma gaiva, eu vou pegar em qualquer coisa e vou fazer isto acontecer. E durante o filme todo vemos isso, é alguém que não tem muitas capacidades, mas é de género, ok, vou pegar aqui no machado, vou fazer qualquer coisa, vou pegar na pistola e vou descer. E que torna ainda mais relacionável essa personagem e ainda mais carismática. Eles quando estavam a planear fazer o filme, eles precisavam de um edifício que tivesse obras. Efetivamente, acho que era um prédio da Fox que estava mesmo em obras. Acho que seria, ainda não estava terminado, e utilizaram o edifício, e portanto todos aqueles apetrechos relacionados com a construção que tu vês, andaimes e pequenas ferramentas estavam lá efetivamente no edifício, fazem parte, por isso é que o edifício também tem muito esse ar mais realista, não é? As coisas não foram colocadas lá por acaso, o edifício já estava em obras. Sim, eles próprios diziam, olha, temos isto aqui, vamos inventar uma cena, porque viam que tinham lá algumas coisas, aquela cena do carrinho, tinha uma caixa e eles atiram-se para cima e vão a deslizar, a lutar. Estava lá e eles inventaram a cena da ação. Exatamente, isso dá-me lá está, isso dá-me aquela sensação que muitas das coisas do filme foram improvisadas. É quase houve um purismo à volta daquilo, não é? Aproveitar os recursos que temos aqui para criar situações interessantes, não é? E muitas dessas coisas que o Olavo estava a falar, da parte da metralhadora, e dele colocar assim a metralhadora daquela forma para descer, eu questiono-me se o McTiernan tinha isso no pensamento dele, ou se foi algo que surgiu no momento, percebes? E se ele tu descesses por aqui e fizesse assim, fizesse assado, acho que existe essa dinâmica que, lá está, como nós dissemos no início, podia ser um desastre, podia ser um conjunto de sequências sem sentido nenhum, mas alguma coisa funcionou ali e de facto... A pessoa que estava a planear as cenas da ação era alguém que tinha sido militar e que fazia instrução de mesmo técnica de armas e de combate. E ele estava a pensar, se eu estivesse a lutar, o que é que eu poderia fazer numa determinada situação? E então foi planeando com isso. E se calhar já foi uma altura em que já começavam a introduzir pessoas muito técnicas e profissionais para criar as cenas. Hoje em dia, infelizmente, temos filmes em que a ação é péssima, é tudo muito... cortes nas cenas e nem sequer se percebe o que é que está a acontecer naquela luta. E depois temos o outro lado, que é tipo um John Wick, é que tens uma sequência enorme e que estão a filmar tudo e tu estás a ver aquela sequência a acontecer, em vez de ser com muitos cortes, com alguém que é pouco plausível. O John Wick é o John McClane 10.0. Certo? Sim. É do novo século, sim, sem dúvida. E naquele tempo eles estavam a usar um profissional para criar essas cenas. E acho que é por isso que as cenas funcionam mesmo bem. Porque é plausível que naquele momento fosse acontecer uma coisa daquele género. E acho que isso é o que funciona, para mim, funciona no filme. As cenas estão bem enquadradas com os espaços. Acho que lá está, foram os espaços usados para criar cenas e não espaços criados por causa das cenas. E acho que isso é que funcionou muito bem. A cena do poço também é muito fixe, a parte dele meter a pistola. E se virem a pessoa que vai, o stunt double, que vai passar de um lado para o outro das colunas de ventilação, ele efetivamente cai. No filme vemos a pessoa a cair e que depois o John McClane agarra-se. Não terminar melhor. A pessoa caiu mesmo no poço e magoou-se. E eles usaram as filmagens, que acho que ainda mais impressionante. Se calhar hoje em dia não era viável, não podiam usar porque senão eram processados. E ali efetivamente usaram e a pessoa caiu. Felizmente acho que ficou bem.
Mas sim, acho que a nível de efeitos especiais não é um filme que precisa de efeitos especiais, tirando a parte final de se fazer explodir um helicóptero. Tudo o resto acho que é um filme simples e eficiente na entrega dos momentos da ação. Certo, eu acho que sim, pronto, a maior parte das coisas já foi dita para vocês. O que resulta no filme é a genuinidade e a autenticidade que todas as cenas têm. É um ótimo filme de ação porque é um conjunto de sequências feitas no espaço físico que resultam muito bem pronto, temos pirotecnia, temos duplos, temos miniaturas, temos um bom orçamento, não temos CGI praticamente, não temos nada feito por computador, temos helicópteros reais, temos explosões reais, temos quedas reais. Tudo isso dá ao filme efetivamente um caráter muito orgânico, muito próximo, coisa que hoje é muito difícil nós sentirmos com os filmes, não é? Lá está, mais uma vez pegando noutros exemplos que falamos, porque lá está, todos os filmes de ação agora têm tanto CGI, as cenas são tão encenadas, e há qualquer coisa em nós que nos faz sempre muito mais comprar aquilo que está a acontecer no espaço físico. E essa é a grande mais-valia do filme. Por outro lado, acho que hoje em dia também não é muito fácil fazer um filme destes ao improviso, quase ao sabor do improviso, porque pronto, os estúdios têm menos capacidade de arriscar e têm muitos projetos elaborados e antecipam muito mais situações e acabam por... Aqui é um daqueles casos felizes de que as condicionantes e os acidentes, tudo isto resultou aqui num combo de coisas que funcionaram muitíssimo bem e fizeram um filme icónico. Eu queria destacar aqui também a banda sonora. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa em concreto sobre a banda sonora, mas eu acho que a banda sonora resulta também muito bem no filme, durante o filme todo. Mais uma vez, é uma salgalhada a banda sonora, mas resulta bem. Temos músicas de Natal, temos a Nona Sinfonia de Beethoven e temos uma banda sonora típica da ação, e isso, mais uma vez também, é isto. O filme é estranho, este filme, porque eu não consigo olhar para este filme e pensar, este filme é uma obra-prima, foi extraordinariamente bem pensado e bem executado. Não, eu acho que este filme é um conjunto de acidentes felizes e de boas ideias, de ótimas ideias disruptoras, lá está, mas com um conjunto de acidentes felizes fez aqui um filme de ação, um ótimo filme de ação. Para aqui concluir, eu não sei se vocês querem aqui acrescentar mais alguma... Não, eu ia só dizer em relação ao que estavas a dizer que mas acho que apesar de tudo, esse conjunto de consequências felizes é um pouco também a narrativa do filme. Eu acho que é engraçado porque depois faz esse paralelismo que é, apesar de o filme ter começado com um plano bem elaborado, exatamente como o Hans Gruber foi para lá com um plano bem definido do que é que ia acontecer, começa a haver estes elementos disruptores. No caso do filme, o Bruce Willis, no outro caso é orçamento, ou são acidentes no set, ou mesmo atores que querem improvisar um pouco mais. E eu acho que a própria narrativa e a própria produção seguem caminhos semelhantes. E certo. No final, se tivesse sido aquele filme que foi planeado desde o início, provavelmente não estaríamos assim a falar aqui dele agora, porque não teríamos aqueles... E depois não é só isso, acho que tem a ver também com... Eu queria falar um bocado disto, a questão da fuga no final, que é... A adição da ambulância no fim foi uma cena que surgiu já depois do filme já estar quase na fase final. Então tu pensas, espera aí, mas aquela ambulância estava dentro da carrinha que eles vão para lá no início, onde é que eles estavam? É impossível, era impossível isso ter acontecido, mas em nenhum momento também ninguém questionou, opá, vamos ter de fazer isto de outra maneira. Portanto, o que me faz pensar é qual é que seria o plano de fuga inicial, qual é que seria a ideia inicial para eles fugirem do edifício, se realmente conseguissem trazer os Bonds com eles. O que é que aconteceu para alguém... Mas estás a falar da ambulância, Sim, porque... a ambulância em que o amigo, neste caso... O tipo da limusine, como esqueci. Sim, que é aquele que espeta aquele no final, porque aquela ambulância está dentro do caminhão. Dentro do caminhão, vão certo. Para lá. Mas no primeiro momento em que tu os vês todos a sair do caminhão, não há ambulância nenhuma lá dentro. Certo. Ok. Por acaso não tinha reparado nisso. Pá, e faz-me questionar um bocado. Tinha uma cortina atrás preta e eles... Sim, mas tu, por exemplo, depois tu vês a ambulância a sair
da tal carrinha e nunca havia mais nada, é literalmente mesmo Sim, eu só percebo o que estás a aquilo. dizer. Por acaso é um pormenor que eu não tinha E reparado. eles quando estavam a escrever o argumento, o argumento não estava fechado. Ou seja, eles tinham ali uma boa ideia, mas enquanto eles estavam a filmar, eles estavam a escrever o argumento e a rever e a alterar na hora. Ou seja, por isso que a ambulância não existia. Ou seja, eles pensavam, fugir era bem numa ambulância. Ainda não estava escrito quando começaram a gravar a cena inicial. E por exemplo, mas eu acho que a ideia é genial e fazendo, por exemplo, aqui um paralelo, por exemplo, com o Dark Knight, que quando no final, quando o plano do Joker é ir sozinho naquele autocarro da escola e ir. Isso, por exemplo, mesmo. Estás a falar do assalto ao banco? Do assalto ao banco, sim. É no início. Mesmo no início do filme. Certo. Aqui, por exemplo, eu acho um bocado questionável também porque eu percebo a adição desta ambulância, que é, se o plano deles corresse como planeado, que é, eles mandam os reféns todos para o topo, chegam lá os helicópteros aterram para meter os reféns dentro, eles rebentam com o terraço todo, o telhado todo do edifício, e no meio deste caos vão chegar mais ambulâncias ao local, porque agora já é um incêndio e já há vítimas e já há corpos, e no meio disto tudo eles tentarem que a ambulância deles saia. Portanto, eu acho que essa ideia é extremamente interessante, mas ao mesmo tempo gostaria também, era um bocado interessante perceber qual é que seria o plano inicial, como é que eles iriam fugir dali. Sim, essa era uma questão também que eu queria colocar. Era o que é que vocês, que incoerências, se vocês tinham reparado em alguma incoerência assim grande na narrativa, ou para vocês aquilo que foi menos credível no filme, se vocês sentiram essa necessidade. Eu, adiantando só aqui já a minha perspectiva muito rápida, pegando aqui um bocadinho nesse exemplo do Dark Knight que tinhas falado, Olavo, o Dark Knight é um filme tão... tu percebes que, apesar do Joker ser um tipo que supostamente não planeia, etc., e um agente do caos, tu consegues ver no Dark Knight um cérebro de alguém muito meticuloso e que tem uns planos muito... O próprio caos faz parte do plano dele, porque ele antecipa também a reação das pessoas, etc. E é muito mais questionável essa questão dos autocarros com um Joker, sim, do que é com este filme. Porque este filme, o pace deste filme, mesmo todos os comic reliefs que existem no filme, o filme tem um pace... É um filme leve, é um filme com... Então... Tu compras estas incoerências, se calhar, essa questão do autocarro, do caminhão, eu nem sequer reparei nessa questão, sim, não é? Porque, lá está, é entretenimento puro, enquanto, por exemplo, filmes como o Dark Knight são filmes que tu pensas, houve aqui um estudo, houve aqui um trabalho gigantesco e este realizador pensou em tudo, em todos os pormenores, então tu olhas para aquilo quase à procura de uma falha. Quase à procura de uma incoerência. Daí eu achar que essa cena do jogo, para mim, é muito mais flagrante de que como é que é possível, tipo, o autocarro sair exatamente no momento em que há um espaço entre autocarros, em que o autocarro de trás, tipo, vê um a sair do meio de um autocarro no meio de um banco através de uma parede e segue direitinho. Opa, isso eu questiono muito mais do que neste. Enquanto que neste parece que se o plano tivesse funcionado, era um plano perfeito. Realmente, e aí eu perceber a adição no final, que é o plano deles indo para a frente, eles iam conseguir fugir dali sem questionar. Faz lembrar um pouco o Ocean's 11, que é aquela ideia no final em que eles entram disfarçados e saem de lá com o dinheiro todo, fazendo-se passar por agentes SWAT, neste caso eles seriam por paramédicos, mas também até certo ponto faz-me pensar um pouco também a própria personagem do Alan Rickman, até que ponto é que o pessoal que ele leva para lá, se ele não fazia parte também do plano dele, limpar eles todos exatamente, também. Exato, perder alguns pelo caminho, certo? E, portanto, que nós nunca percebemos, acho que no filme nunca explica muito bem como é que os explosivos foram lá colocados, quem é que os colocou, quem é que iria estar à frente do detonador, quem é que iria controlar a detonação. E a parte de mim faz pensar que o Hans Gruber era tão genial no ponto em que ele ia mandar os terroristas junto com os reféns para o telhado e rebentar a bomba antes do tempo, para ele e o outro tipo que estavam no cofre a despachar o material, fazer uma semelhança quase ao Joker, que é ele tenta limpar porque depois é menos dinheiro para dividir por toda a gente, e a própria polícia poderia questionar, olha, os terroristas morreram
no meio desta explosão, temos aqui 6 ou 7 corpos, pá, foram todos mortos e não vão à procura de mais ninguém. E o facto, lá está, ter o John McClane lá no edifício, que é ele que descobre o nome deles, portanto, em nenhum momento o Hans ia fazer questão de dizer o nome dele à polícia, ou de tentar comunicar com a polícia. E o facto de ser Pois, o John... essa é uma das incoerências que eu gostava de falar, que tem a ver com o facto... Primeiro é Hans Gruber, o gênio do crime, é-nos apresentado como o gênio do crime, né? Tem relações com terrorismo e não é um idealista, é um capitalista, claramente. Depois mostra essa versão dele no filme, mas ele vai com um plano muito bem estabelecido para aquele edifício, para roubar os tais 600 milhões. A verdade é que não estava a contar com um John McClane. O John McClane é a pessoa errada no sítio errado, na perspectiva do Hans Gruber. Por outro lado, tudo o que o John McClane faz, que pertencia ao desenrolar da ação do filme, nomeadamente a chegada do Al Powell primeiro, depois a chegada da polícia, depois a chegada do FBI, tudo isso parece que faz parte do plano do Alan Rickman. Nomeadamente a questão das portas eletromagnéticas, que era preciso desligar a energia, e só o FBI é que tem essa autoridade, digamos assim, pelo menos é essa a ideia que passa no filme. Ele contava com o FBI. A questão é, Sim. questionas-te se não fosse o Bruce Willis, se não fosse a personagem do John McClane, como é que o plano ia chegar àquele ponto? Isto é, como é que o FBI ia chegar ali, se aquilo estava tão bem pensado. E se nós contarmos com a capacidade de interpretação da polícia que aparece no filme e mesmo dos agentes da FBI, o Hans Gruber tinha saído lá de rodinhas, tranquilo da vida com os 600 milhões, não é? Porque, de facto, os personagens, lá está, são tão tipo idiotas, quase todos eles, que o Hans Gruber até fez um plano bom demais para aquilo que... Sim, mas daí eu dizer que o Hans Gruber é um vilão assustador, porque o plano dele original, para mim, era matar todos os reféns, matar alguns também dos colegas dele e depois fugir de lá, porque ele não podia deixar lá ninguém que visse a cara dele, que reconhecesse a cara dele, que o associasse àquilo. Daí a explosão do edifício, daí o edifício está todo armadilhado de maneira a que... Pois, mas a questão é como é que ele chegaria a esse ponto sem a personagem do John McClane? Ele podia ligar para a polícia e dizer temos uma situação de reféns, são 30 reféns, de mandar provas. Não, porque a questão é, eu acho que o que o John McClane fez foi, ele acelerou o processo, porque a ideia dele era chegar lá, tomar conta dos reféns todos, e enquanto o outro está a abrir o cofre, só no momento em que eles precisassem de baixar a energia, aí é que ele ia escalar o evento. Então aí é que ele iria falar com a polícia e iria matar um ou dois dos reféns para escalar a situação, para obrigar a que o FBI se envolvesse, porque ele em nenhum momento ele viu isto como uma situação de não, nós temos reféns e vamos ter de trocar por alguma coisa. Os reféns, na perspectiva dele, sempre foram descartáveis. As pessoas que ali estavam nunca iriam sobreviver àquela noite de Natal. Portanto, o plano dele seria mesmo limpar toda a gente e utilizar o FBI e essa explosão como uma distração para depois ele conseguir fugir do... Porque se o FBI acha que o edifício explodiu, que os terroristas morreram quase todos, eles vão ter a força toda, vão ter de mandar ambulâncias para lá, vão ter de tomar conta. Ou então, até que ponto é que ele não mataria os reféns todos e ele próprio fazer-se passar por refém. E os outros fazerem-se passar por refém. Sim, aquilo. Deixa muito em aberto qual seria o plano do Hans Gruber. Mas a verdade é que ele vinha preparado para muitas eventualidades, muitos contratempos, e nem o John McClane, praticamente até ao final, o tira da linha do plano dele, não é? Mesmo com tudo aquilo que faz. Rui. Uma nota que acabamos por não falar, mas também é a razão pelo qual o John McClane está no prédio, que é a esposa dele, não é? Ou seja, nós acabamos por nem falar da Holly, que acaba por também ser uma personagem secundária, mas que faz parte do filme e é a razão por ele estar ali. E até o filme, o Olavo logo no início disse, ao fim de 15 minutos já tínhamos o contexto criado, e uma coisa que eles fazem muito bem no filme é a exposição. Fazem muita exposição do filme e do contexto do John McClane e da Holly, e
e em pequenos momentos eles rapidamente conseguimos vislumbrar o que era a relação deles, como é que eles estavam, se tinham uma boa relação ou não, neste caso não, que tinham filhos, que eram amigos e que tinham uma boa relação, ou seja, eles conseguiram criar uma exposição rápida, tirando a parte do Argyle no carro, que pronto, pá, o gajo fala bué, assim vai de estranho, mas efetivamente também está a fazer exposição naquele Também é uma momento. personagem muito Mas engraçada. faz, e conseguem fazer a exposição de forma inteligente, não é alguém a debitar texto durante imenso tempo. Não é tão in your face, não é forçado, não é? Tu consegues perceber o contexto dos personagens de uma forma muito orgânica e com algum sentido. Exatamente. E pronto, e depois a escolha neste tipo de filmes há sempre uma mulher, a donzela em apuros. Neste caso, fizeram questão de não ser uma donzela em apuros e ser alguém que bastante confiante e que até no fim depois dá um murro ao jornalista. E se calhar é uma mensagem que muitas vezes nós pensamos: estes jornalistas são uns idiotas, meu, o que é que eles estão para aqui a dizer? E só queríamos era o Rui está a trazer ao debate o feminismo, mais uma vez, marcar a posição clara da mulher aqui. Então, porque pronto é a cena do Rui. Mas a cena é que quase que nem precisávamos da mulher. Se não tivesse certo. lá a mulher e que se tivesse sido o sargento Old Powell e que tivesse entrado no prédio e que fosse ele a pessoa que vai morrer no fim e que vai cair com o Alan Rickman, que vai cair da janela, acho que teria funcionado. Naquele contexto, ter um casal era sempre importante. Era sempre o homem a tentar salvar a mulher. Sim, mas também acho que dá outra perspectiva aqui à personagem principal, que é ele, o que nós tínhamos falado, não é o típico herói da ação, porque o discurso que ele tem no final, quando ele está a falar com o Wal, dizer: diz à minha mulher que eu peço desculpa, ela já me viu a dizer tudo, mas nunca me ouviu a dizer desculpa. Portanto, ele acha que até pode morrer no meio disto tudo, e a preocupação dele é que a mulher não fica a achar que ele não a amava, que ele não gostava dela, e tu vês que ele vai para lá, ele vai tentar fazer o esforço para que as coisas funcionem entre eles, e ele vai para lá para pedir desculpa. E eu acho que isso é que é o interessante aqui, tanto não é o salvar a tal donzela, mas ele vai lá e no final parece que ele quer salvar a mulher, salvar a mulher e salvar a relação também, tanto que no fim acabam os dois por estar juntos. E acho que isso é uma dinâmica interessante desde o início, que é quando eles estão os dois no escritório dela e ele está a trocar de roupa e ela diz: podias ficar lá em casa, eu tenho um quarto livre. Para isso nele, vejo logo no olhar dele que era o que ele mais queria, o que ele mais desejava deste reencontro quando ele vai visitar na Califórnia, que depois ele está com isto do Hans Gruber na mente dele, só fica: eu se conseguir salvar o dia, sair daqui e posso salvar também a minha relação com ele. Portanto, há aqui duas... Ele próprio, é isso que eu estava a dizer no início do filme, ele próprio é uma pessoa muito insegura, sabe que é uma pessoa que sabe, tem consciência dos defeitos, gosta da mulher, mas sabe que cometeu alguns erros no casamento e que a relação deles está numa fase muito complicada, que pode quebrar, e vai lá nessa perspectiva de pedir desculpa à mulher, mas depois lá está, fica chateado com o facto dela ter trocado o nome para o nome de solteira, e depois começas a ver aqueles conflitos que eles já tinham a aparecer novamente. Depois, naquela situação limite, esse desabafo que ele tem com o Powell é precisamente alguém que, apesar de aparentar estar sempre tranquilo e sempre bem disposto, está genuinamente preocupado com o facto de poder nunca mais ver a mulher e quer-lhe deixar aquela mensagem. O que qualquer um de nós se calhar faria se tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem. É humano. É humano, é humano, exato. Como toda a gente. Sim. É humano. Acho que foi uma dinâmica que funcionou bem, apesar deles não estarem muito juntos ao mesmo tempo, e ele e a Molly, e a Ollie, desculpem. Não estão muitas vezes juntos, mas percebemos que havia uma relação e que havia um histórico em poucos momentos. Mas ela é uma personagem muito acessória, não é? Eu acho que nesse sentido ela poderia ser um pouco mais preponderante para a própria narrativa, para o desenrolar do filme. Sim. Ela passa muito tempo ali sentada como os outros reféns. Sim. E bastava uma cena em que quando
quando o Bruce Willis começa a matar os terroristas uns atrás dos outros, ou seja, começa a ficar menos gente para ficar a tomar conta dos reféns. Bastava uma cena em que tu vês ela a tentar planear uma maneira de tirar os reféns daquela sala, ou aos poucos começar a enviá-los para outro sítio para estarem mais seguros, e isso, tu tens aqui dois elementos a deturparem o plano do Hans, em que tens de um lado o Bruce Willis a fazer aquilo e do outro lado tens a mulher dele também a tentar salvar os reféns. Por outro lado, também por outro lado, acaba por ser uma perspectiva mais realista isto que eles fazem, não é? Lá está, a pessoa errada ou errada é o McClane, não é a Holly. Sim. A Holly faria aquilo que era expectável fazer, apesar de, como o Rui disse, ser uma pessoa assertiva, com capacidade de raciocínio, uma pessoa que está habituada a lidar também com situações de limite, no próprio trabalho, etc. Uma pessoa que está habituada ao stress, e ela faz aquilo que era expectável fazer. Há ali ligeiros pormenores que mostram efetivamente que ela tem essa personalidade, mas, como qualquer outro refém, o objetivo dela é sobreviver e ficar assim muito quietinha. Claro. Uma última pergunta. E isto é um tema que está na internet e que toda a gente tem a dualidade de opinião, que é se isto é um filme de Natal ou não é um filme de Natal. O que é que vocês acham? Certo. Essa questão também vi. É, para mim, claramente um filme para todo o ano. Não é um filme de Natal. Eu não acho que seja um filme de Natal. Acho que é um filme que se pode ver em qualquer altura do ano. O Natal é só a justificativa. Podia ser outra época do ano qualquer. O filme vai tendo algumas nuances natalícias por causa da decoração e da música, mas lá está. Em contraponto, é um filme que foi lançado no verão nos Estados Unidos como um blockbuster de verão. Aqui em Portugal foi lançado no Natal precisamente por causa disso. Mas acho que a questão aqui do Natal, ter-se tornado um filme do Natal e da época natalícia, foi um acidente, um acaso popular em Portugal, por exemplo, e no mundo. Por causa dessa temática as pessoas associaram e pronto, não era uma coisa intencional, não é? Da mesma forma que, por exemplo, o Sozinho em Casa, não é? Depois nós tivemos outros Sozinhos em Casa que não tinham nada a ver com o Natal. Aliás, acho que por acaso não tenho certeza. Acho que Sozinho em Casa é sempre no Natal, não é? É sempre no inverno. É sempre no Natal. Pronto. De qualquer forma, não acho que este filme tenha sido pensado, nem de perto nem de longe, para ser um filme de Natal. Acho que é um filme de ação e o Natal é apenas uma justificação para aquilo acontecer. Não, o que eu acho que, assim, eu vejo esta discussão de filme de Natal, se é filme de Natal, e custa-me um bocado associar, mesmo Sozinho em Casa, eu não consigo considerar o Sozinho em Casa como sendo um filme de Natal. O filme de Natal é o Carol Christmas. Porque a questão é, para mim, filme de Natal tem de ter o Natal como elemento narrativo importante e não só como um artífice para tentar associar na cabeça das pessoas que, olha, chegou o Natal, vamos ter de ver este filme outra vez, e para tentar, que é o Sozinho em Casa é mais por causa disso, é aquele típico, as pessoas chamam um típico filme de Natal, mas tu vais ver, realisticamente podia ser em qualquer altura do ano, eles só vão de férias, ponto. Portanto, não há assim nada tirando as decorações, mas tinha não há que haver assim neve, tinha que haver neve, senão o Joey Pesci ainda tinha o cabelo a arder. Eu vejo o Mesmo Die Hard, não consigo ver assim como um filme de Natal, tendo em conta que há filmes que, por exemplo, o Grinch só faz sentido ser no Natal, porque a ideia dele é ele quer roubar o Natal, ele quer roubar os presentes. Portanto, isso sim é a narrativa, é o core narrativo da história, enquanto que neste caso, é uma festa numa empresa. Aliás, é o que eu estava a dizer no início, que é o Natal, até acho que é mais disruptivo do que propriamente acrescentar à história, que é quem é que prefere estar numa festa de uma empresa com os colegas de trabalho com quem estás todos os dias durante todo o ano, do que estar em casa com a família ou com os amigos na noite de Natal. E daí eu a dizer que sim, há filmes de Natal que são claramente de Natal. Eu também acho que sim. Eu acho que esta questão aqui do Natal fazer parte integrante da narrativa é importantíssimo para definir isso. Caso contrário, não podemos estar a associar um filme como mesmo Sozinho em Casa ou Die Hard. É um filme que passa no Natal porque tem essas nuances de Natal, mas não é A Christmas Carol, não é Nightmare Before Christmas, não é Sim, no limite o Love Actually, por exemplo, acaba por funcionar porque é aquele momento em que tu voltas a casa e vês a família e há as festas de empresa de Natal, então isso aí narrativamente faz sentido. Neste aqui parece que é uma linha no início e tipo uma linha no final.
E Eu- não há assim. Eu não acho que. Lá está, eu tenho uma opinião um bocadinho contrária. Que eu não acho que um filme de Natal tenha que propriamente o Natal como tema que influencia a história. Eu acho que só o contexto de ser Natal que pode transformar aquilo num filme de Natal. Claro que no caso deles, na Califórnia, eu duvido que tenha, acho que não tenha neve lá, e o inverno lá há de ser sempre quente. Por isso que nos torna a nós muito mais difícil de ver aquilo como um filme de Natal, porque está calor. Mas isso já é o nosso cérebro também que está a enganar-nos, a dizer, ok, só faz Natal, só faz sentido ser Natal se tiver frio e se tiver neve. Caso contrário, não é Natal. Eu acho que é um filme de Natal e é um daqueles filmes que eu ficava feliz a planear os filmes que vou ver em família, à tarde sozinho em casa e à noite estiver a ver o Die Hard. Pá, eu estou feliz e acho que vai fazer um bom dia de Natal. E acho que tem muitos elementos de Natal, não só a parte. E há lá uma parte que influencia. Ele diz: Oh, ho, ho, I have a machine gun. Now I have a machine gun. Por isso, o certo. Natal faz parte do enredo. Mas podias substituir os Jogos por Age e ficava Now I have a machine gun, ha ha ha, e ficavas na mesma pronto, é isso. com Lá a está. linha. Se tirássemos pequenos elementos do filme, ele não era filme de Natal. Mas eu acho que é um filme de Natal porque tem os elementos natalícios, mas não influencia Tem uma essa história. vibe, eu percebo o que estás a dizer no sentido em que essa atmosfera, quase que surge como um tema de fundo, dá-te sempre aquele feeling de Natal. Apesar do Die Hard não ser o melhor exemplo, porque é muito lá ao fundo que tu tens essa vibe. E com a música também está esse ambiente, mas efetivamente eu também estou assim um bocadinho com o Olavo nesta questão de que se não posso considerar um filme de Natal Porque assim, se o Natal não for preponderante na narrativa. Eu consideraria filme de Natal se em algum momento o próprio Hans tivesse uma fala, bastava uma fala a dizer e nós estamos a fazer isto hoje porque eu gostava de dizer um bocado a resposta do FBI, a resposta da polícia, a resposta vai ser muito mais limitada hoje, porque é capaz de ser a única noite no ano em que as prioridades das pessoas entre responder a uma situação de um assalto ou de uma situação de reféns, limite, ou ficar em casa com a família, eles começam a questionar, em que tu só vais ter não vais ter uma resposta tão eficaz, uma resposta tão imediata, e até porque não é isso, nós vemos que acho que mesmo nos hospitais e tudo, acho que há o número de incidentes e o número de pessoas a correr ao hospital na noite de Natal, acho que até acaba por ser superior em outras noites do ano, e acho que se bastava ter uma linha disso fazer parte do plano dele também, em que nós só vamos conseguir fazer isto porque é hoje, em que foi toda a gente embora mais cedo porque é de Natal, tens muito menos pessoas no prédio, tens muito menos possibilidade de reféns, ou seja, vais conseguir controlar um bocado melhor a situação também, e muito facilmente isso sim, tornaria-se um filme de Natal porque não funcionaria se fosse noutra altura do ano. Pois, eu acho que se calhar nós... opiniões. Eu acho que se calhar isto foi mal planeado e eu devia ter sugerido fazermos isto em dezembro, que assim vocês estavam com o mood de Natal e diziam, se calhar... sim, é um filme de Natal, sem dúvida. O subconsciente ficava, o podcast ficou gravado em dezembro, no Natal, portanto faz todo sentido que isto seja um filme de Natal. Mas é estranho, porque nem eles lançaram um filme no Natal, não é? É tão estranho, nem eles lançaram um filme no Natal. Bem, para não nos alongarmos muito mais, porque já vamos com algum tempo, podemos fazer aqui uma rápida ronda final. Recomendaria um filme para vocês... acham que ainda hoje é um filme que tem impacto para a nova geração, que ainda não viu? Eu acho que é um filme muito anos 80. Tem muitos estereótipos, muitas situações específicas dos anos 80 e que nós que gostamos desse período e vivemos mais os anos 90, mas apanhámos muitas das coisas dos anos 80. Se calhar a malta mais nova não vai achar o filme como uma grande referência e como o João disseste, há muitos filmes que tentaram replicar esta forma, alguns com sucesso e outros não. Portanto, acho que a malta mais nova não vai achar o filme como um grande filme. Mas queres mostrar o filme aos teus filhos? Queres ver o filme com os teus filhos? Vou sem dúvida mostrar aos meus filhos. E vamos passar uma semana a dizer IPKE aqui por casa. Essa parte vamos evitar. Mas os meus vão apanhar a dizer, não é? É um quote. Sim, os meus vão apanhar isso, com certeza. E acho que é um filme para os miúdos verem. A partir dos 12, 13 anos. Sem dúvida. Mas Olavo. Não, é um pouco corrido disso. Eu acho que é aquele filme que tu aconselhas a alguém que queira entender
o que é um filme de ação dos anos 80, ou melhor, o que é um bom filme de ação dos anos 80, o que é que representa um bocado esta década, porque vem já mesmo no final também da década, e é um pouco o culminar de que tens excelentes cenas de ação, tens boas performances, tens um ator principal, um personagem principal com o qual até te consegues identificar e que não é extremamente linear e previsível. Portanto, o filme tem vários momentos na história em que te mantém assim agarrado e não tens a certeza do que é que vai acontecer. E nesse sentido, eu acho que está realmente num top 10 de filmes de ação, e apesar de tudo, porque é considerado um clássico quase. E acho que sem dúvida, é, sem dúvida. é um pouco o que nós tínhamos dito em relação ao Alien, e mesmo o Aliens 2, que é o Die Hard e o Die Hard 2, também avançando um bocado dizer que há uma sequela. Portanto, são dois filmes que vão sobreviver mais tempo que as suas próprias sequelas. Eu imagino pessoas daqui a 10, 20, 30 anos a reverem o Die Hard e o Die Hard 2 e a esquecerem-se que existiram mais dois filmes a seguir. Acho que são dois a seguir. Já são quatro. Já são quatro. São quatro, sim. São 5 filmes. São 5, portanto. São 5 no total, sim. E é um pouco como o Terminator, que é daqui a 20 anos vejo as pessoas a verem o primeiro e a verem o segundo e toda a gente tenta se esquecer que os outros existiram. Eu, se tivesse que referir filmes do mesmo género, eu se calhar recomendaria mais um Jason Bourne ou um John Wick do que o Die Hard, por assim se dizer. Porque acho que executam já muito melhor a fórmula de um só contra o mundo e muito mais estilizado. No entanto, acho que o Die Hard é sempre uma boa referência, mas lá está, é referência dos anos 80 e não uma referência que uma pessoa possa dizer futuro. Sim, enquanto que o Terminator e o Alien, nós conseguimos dar como referência porque a história é única, é diferente, é uma boa história. E o Die Hard não é propriamente uma boa história, é um conjunto de vários fatores que tornaram um filme super divertido. É entretenimento. Vês pelo entretenimento. Sim, eu partilho da vossa opinião. Eu acho que o Die Hard não era um filme que eu teria no topo da minha lista para mostrar a alguém, seja numa geração mais nova. Acho que o Die Hard tem que ser entendido naquele contexto específico. É claramente um filme de ação dos anos 80, é isso que é e é isso que vai ser sempre. Não é disruptivo na forma extraordinária de contar a história, é simplesmente disruptivo no vibe que traz e no tipo de personagens que traz. Enquanto, por exemplo, o Terminator, acho que qualquer pessoa deve ver o Terminator, qualquer pessoa deve ver o Alien, qualquer pessoa deve ver um Inception, qualquer pessoa deve ver um Dark Knight, qualquer pessoa deve ver a Lista de Schindler. Acho que são filmes que são tão bem feitos e são tão transversais a qualquer geração que devem sempre ver. E são únicos, Die Hard, são muito únicos. São únicos, exatamente. O Die Hard é um filme de ação, é entretenimento puro dos anos 80 e acho que é quase impossível isso ter um impacto para uma audiência mais nova, que está habituada a outras coisas, como tem para nós, que vivemos aquela altura e que crescemos com aquele tipo de filmes. De qualquer forma, é um filme que deve ser estudado e que é uma fórmula de sucesso que deve ser... não precisamos de um Die Hard 5, um Die Hard 6, um Die Hard 7, mas precisamos, se calhar, um bocadinho dessa fórmula mais orgânica de fazer filmes, desse, se calhar, improviso, das coisas acontecerem fisicamente, e acho que Die Hard é um caso de estudo. Para quem faz cinema é um caso de estudo, para quem trabalha com orçamentos gigantescos e faz porcaria, faz filmes sem interesse, muito plastificados, acho que o Die Hard é sem dúvida um caso de estudo. Para a audiência comum, acho que há outras coisas que podem ver, mas se forem apaixonados por cinema e se quiserem entender o processo e se quiserem entender o progresso do cinema e filmes que foram marcantes, sem dúvida nenhuma que o Die Hard estará como um dos filmes marcantes da década de 80 e para quem quiser conhecer esta história do cinema e a evolução que teve, sem dúvida tem que ver o Die Hard. Pronto, eu creio, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Caso contrário, damos aqui por encerrado este terceiro episódio. Espero que tenham desfrutado da conversa e até uma próxima.
Até uma próxima. Deus, até à Muito próxima. obrigado, Deus, até à próxima.